Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje estaremos aqui com mais uma aula sobre, com o tema, né, a morfologia, as 10 classes gramaticais. Falemos um pouquinho sobre substantivo, adjetivo, pronome, numeral, por aí vai, né? E hoje estarei falando com vocês um pouquinho sobre o verbo, advérbio e artigo, certo? Vamos lá? Então, pessoal, o que é o verbo? Os verbos são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo, certo? Existem verbos regulares e irregulares, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, de ligação, auxiliares, pronominais, reflexivos, transitivos e intransitivos. Aqui são alguns deles, né? Como podemos acompanhar, pessoal, o verbo, são muitos verbos, existem muitos verbos. Vou estar expressando aqui alguns exemplos de verbos regulares. Verbo estudar, verbo cantar, verbo amar, verbo achar, verbo aprender, verbo correr, verbo viver, verbo partir, verbo dividir, verbo desistir, ok? Esses são os verbos regulares. E os verbos irregulares? Verbos irregulares são os verbos verbo saber, verbo fazer, verbo querer, verbo medir, verbo dizer, verbo trazer, verbo pedir, verbo caber, verbo nascer, verbo fechar. Exemplos de verbos anômalos. Os verbos anômalos podem ser verbo ser, verbo ir, verbo estar, verbo haver, verbo pôr, verbo ver, verbo vir, o verbo ter, o verbo dar, o verbo poder. Esses são alguns dos verbos anômalos. Verbos anômalos, pessoal. Já ouviram falar desses verbos? Agora vamos ver um pouquinho dos verbos defectivos. Os verbos defectivos. Verbo reaver, verbo abolir, verbo falir, verbo demolir, o verbo doer, o verbo precaver, verbo retorquir, verbo delinquir, o verbo ressequir, verbo adequar, ok? São alguns dos verbos defectivos. E os verbos impessoais? Verbos impessoais podem ser o verbo haver, o verbo fazer, o verbo amanhecer, o verbo anoitecer, o verbo escurecer, o verbo nevar, verbo ventar, verbo chover, verbo relampejar, verbo trovejar, ok? Esses são os verbos impessoais. Agora, os verbos unipessoais. Verbos latir, verbos miar, cacarejar, mugir, rosnar, galopar, convir, custar, verbo acontecer, verbo constar, ok? Unipessoais. Esses são os verbos unipessoais. Verbos unipessoais. E agora, os verbos abundantes. Quais seriam esses verbos abundantes? Os verbos abundantes são os verbos que aceitar, integrar, pegar, salvar, verbo eleger, verbo prender, envolver, imprimir,
expelir, espremer, expelir, ok? Esses são os abundantes, tá? Só para vocês terem uma noção de como é, o que é, quais são as suas conjugações. Agora os verbos de ligação. Verbo ser, verbo estar, ficar, verbo andar, parecer, verbo continuar, permanecer, verbo tornar-se, ok? Verbos de ligação, né? E os verbos auxiliares. Verbo ser, verbo estar, verbo ter, o haver, ficar, andar, ir, vir, dever, poder. Verbos pronomiais. Pronominais, né? Verbo zangar-se, verbo arrepender-se, verbo queixar-se, verbo abster-se, verbo dignar-se, verbo suicidar-se, verbo apiedar-se, verbo condoer-se, debater-se e enganar-se. Verbos pronominais. Correto? Eu vou mostrar alguns exemplos de verbos reflexivos. Verbos reflexivos. Seria verbo vestir-se, verbo pentear-se, verbo pintar-se, verbo barbear-se, deitar-se, sentar-se, levantar-se, cortar-se, ferir-se e olhar-se, ok? Agora, os verbos intransitivos. Verbo nascer, morrer, viver, proceder, cair, chorar, dormir, deitar, sofrer, casar. E os verbos transitivos? Quais são os verbos transitivos, diretos? O verbo começar, perder, cortar, ouvir, comprar, derrubar, comer, destruir, atropelar e quebrar. Esses são os verbos transitivos diretos. Exemplos de verbos transitivos indiretos. Responder, verbo conversar, verbo concordar, duvidar, gostar, simpatizar, comparecer, ingressar, verbo lembrar, verbo acreditar. Esses são os verbos transitivos indiretos. Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo relembrar os tempos de escola, né? Que a gente fazia, né? As atividades. Vamos lá, pessoal. Agora, exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos. O verbo dar, o verbo oferecer, o verbo entregar, devolver, contar, informar, aconselhar, ensinar, comemorar e emprestar. Esses são os transitivos diretos e indiretos. Muito interessante. Muito bom, né? Esses verbos fazem toda a diferença no nosso dia a dia, né, pessoal? Muito interessante. Lembrando, né, que também existem os verbos auxiliares e verbos principais, né? Falei um pouquinho de cada um, exemplifiquei aqui para vocês. Então, pessoal, resumo da aula de hoje é: o radical é o mesmo do início ao fim, tá? O radical sofre alguma alteração, sim. Modifica totalmente o radical e apresenta mais de um radical. Não são conjugados em todas as suas pessoas, tempos ou modos. Apresentam duas
formas para o mesmo verbo no particípio, ok? E agora vamos ver um pouquinho sobre o que é o advérbio, ok? Podemos afirmar que o advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou um outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. Dessa forma, os tipos de advérbio podem indicar lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Ok? Além disso, temos as locuções adverbiais, que são expressões constituídas de duas ou mais palavras, exercendo função adverbial. Os advérbios também são suscetíveis ao processo de gradação e podem apresentar estrutura no superlativo ou comparativo. Temos aqui a classificação dos advérbios. Seria, lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Ok. Esses são os advérbios. Funções dos advérbios. O advérbio possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da própria palavra advérbio, em que o prefixo ad indica proximidade, contiguidade. Sendo assim, do ponto de vista funcional, os advérbios desempenham função morfológica e sintática. Certo? O advérbio do ponto de vista morfológico. O advérbio não flexiona em gênero nem em número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável. Exemplo: a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Temos aqui o menos, Notadamente, a frase acima está com problema gramatical, pois o advérbio de intensidade menos sofreu flexão de gênero, contrariando a norma que orienta a invariabilidade dessa palavra. Portanto, o correto é: a mãe sempre foi menos paciente que a filha, tá? O advérbio do ponto de vista sintático. Qual seria esse advérbio do ponto de vista sintático? O advérbio refere-se a um verbo, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, a um advérbio ou a uma locução adverbial, exercendo somente a função sintática de adjunção adverbial. Exemplo: sempre trabalhou muito. O advérbio da intensidade muito modifica o verbo trabalhar. É isso aí. Permaneço bastante disposto. O advérbio bastante modifica o adjetivo disposto. Ok? E agora outro exemplo. Comprou um carro muito fora de moda. O advérbio muito modifica a locução adjetiva fora de moda, tá? As crianças dormiram mais tarde. Aqui o advérbio mais modifica o advérbio tarde. Exatamente. Mais tarde. Ele modificou, E aqui podemos ver mais uma diquinha aqui para vocês. O professor surgiu tão de repente em sala de aula.
O professor surgiu tão de repente em sala de aula. O advérbio tão modifica a locução adverbial de repente. Ok? Mais outro exemplo aqui. Diariamente estudamos para a prova, né? O advérbio diariamente modifica a oração estudamos para a prova, né? Mudou. E a classificação dos advérbios. Classificação dos advérbios. A classificação dos advérbios ocorre a partir da circunstância que expressam com isso a nomenclatura gramatical brasileira NGB. Reconhece 7 classificações, que é classificação dos advérbios. Agora vamos ver classificação dos advérbios. Como eu já tinha dito, né? Lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Tá, mas o que é esse advérbio de lugar? O que é? Sim, eu sei que vocês já sabem o que é. Vamos ver um exemplo. Longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, adiante e etc. Exemplo. Numa frase, como reconhecer o advérbio de lugar em uma frase? Estamos perto de casa. Estamos perto da casa de nossos pais. Aonde você vai identificar o advérbio de lugar? Perto, ok? É muito interessante, não é, pessoal? Advérbio de tempo. Ah, mas já vimos advérbio de lugar e agora vamos ver o que é advérbio de tempo. Um exemplo. Hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, cedo e etc. Legal, né? Vamos lá, vou dar uma diquinha agora para vocês conseguirem identificar os advérbios de tempo em uma frase. Exemplo: você sabe que jamais viverei sem seu amor. Isso. Aonde está o advérbio de tempo? Está na frase, tá? Está em jamais. Certo? E o advérbio de modo? Ah, como assim advérbio de modo? O que é isso? Advérbio de modo seria bem, mal, melhor, pior, assim. E a maioria dos advérbios terminados em mente. Cautelosamente, suavemente, felizmente. Vou dar um exemplo para vocês. Como vocês vão distinguir isso aí quando vocês lerem uma frase. Isso. Preciso agir cautelosamente. Aonde está o advérbio? Em cautelosamente. Exatamente. Acertaram. O advérbio de negação. Negação. O nome já diz, né? Não, tampouco, nunca e etc. Isso mesmo. Na frase. Não deixe nada para depois. Aonde está o advérbio de negação? Na frase está em não. Ok. Advérbio de dúvida. Advérbio de dúvida seria talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente e etc. Isso. Vou dar uma diquinha.
na frase. Talvez nós vejamos na próxima semana. Onde está? Na frase, onde está o advérbio? Na palavra talvez. Acertaram aí? Advérbios de intensidade. Tudo aquilo que é intenso. Muito, pouco, bastante. Bem, mais, menos, demais, tanto, tão, etc. Um exemplo, dica. Diga um verso bem bonito. Aonde está o advérbio de intensidade? Bem. Certo? Advérbio de afirmação. Isso seria sim, certamente, realmente, etc. E mais uma diquinha para vocês. Na frase do advérbio de afirmação, onde está? Onde vocês podem indicar? Vou ler a frase. Certamente o Brasil será um país desenvolvido. Aonde está? Consegue identificar onde está o advérbio de afirmação? Isso, na palavrinha certamente. Vou repetir a frase. Certamente o Brasil será um país desenvolvido. Certo? Agora vamos ver o que é a locução adverbial. Isso. Locução adverbial. Trata-se do conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de advérbio. As locuções adverbiais formam-se a partir da associação de uma preposição com um substantivo, tá? Com um adjetivo ou com um advérbio, possuindo os mesmos valores semânticos do advérbio. Veja a seguir algumas locuções adverbiais e as circunstâncias que elas expressam, tá? Lugar, vamos ver. Por dentro, por fora, em cima, por baixo, por perto, à direita, à esquerda, ao lado, tá? Exemplo, por favor, vire à direita. Viu? Identificaram a locução adverbial na frase, viram à direita. Onde ela está? Na frase, à direita. Exatamente. E tempo. Depois de amanhã, em breve, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje em dia, de madrugada. A frase, em breve, nossas rotinas voltarão ao normal. Aonde está o advérbio? Conseguem identificar o advérbio de tempo na frase? Em breve, né? Exatamente. É muito bom rever essas aulas, né, pessoal? Fala a verdade. E o advérbio modo. Vamos lá. À vontade, às pressas, às claras, à toa, de mansinho, em silêncio, de cor. Exemplo. Fique à vontade para estudar gramática. Aonde está o modo? À vontade. Agora, dúvida. Quem sabe? Exemplo. Uma frase que contenha dúvida. Quem sabe isso quer dizer amor? Quem sabe? E agora, afirmação. Com certeza, sem dúvida, por certo, tá? O exemplo aqui de uma frase, para vocês identificar. Com certeza serei aprovado no próximo concurso. Com certeza.
Agora, negação. De modo algum, de jeito nenhum. Exemplo, uma frase. De modo algum tive a intenção de magoá-la. Aonde está o advérbio de negação? De modo algum, tá? Gradação dos advérbios. Gradação dos advérbios. Alguns advérbios, especialmente os de modo, podem sofrer gradação de 2 tipos: comparativo e superlativo, sendo o mesmo processo de gradação dos adjetivos, certo? E o grau superlativo? Grau superlativo divide-se em sintético e analítico. Sintético, acrescenta-se um sufixo advérbio, como na palavra muitíssimo, muito, e o radical é íssimo. É o sufixo. Isso. Exemplo. Ana é muito educada. Ana é muitíssimo educada. Agora, analítico. Analítico. O advérbio é modificado por outro advérbio, como em longe demais, perto demais, muito longe, muito bem, tão longe, etc. Tá? Tá, como seria esse analítico? Como vou identificar? Na frase aqui, vocês conseguem identificar o analítico? O advérbio analítico? Jô Soares recebeu-me muito bem. Aonde está? Muito bem. Isso, muito bem. O advérbio é modificado por outro advérbio. Na frase, ele está destacado em muito bem, ok? Grau comparativo. Divide-se em grau comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Exatamente. De superioridade, atempõe-se mais e pospõe-se que ou do que o advérbio. Exemplo, acordei mais tarde que você. Agora, de igualdade. Antepõe-se tão e pospõe-se como ou quanto ao advérbio. Uma dica aqui. Acordei tão tarde quanto você. Na frase, ele destaca-se em tão tarde quanto, tá? Inferioridade. Antepõe-se menos e pospõe-se que. Pospõe-se que ou do que ao advérbio. Ele se destaca em menos, que e do que, tá? Exemplo, acordei menos tarde que você. Ele se destaca em menos tarde, tá? Advérbio de inferioridade. Estão conseguindo pegar um pouquinho da aula? Aqui são um pequeno resumo para vocês, porque existem muitas coisas que que são importantes, né? Na nossa querida língua portuguesa. Galerinha, já falamos um pouquinho do advérbio, do verbo, agora vamos falar um pouquinho do artigo, tá? O que é o artigo, gente? O que é o artigo? O artigo é uma das 10 classes gramaticais do português. Isso, ele é uma das 10, né? Essas palavras são termos muitíssimos importantes e funcionam como uma espécie de sombra dos substantivos. Ah, sombra?
Como assim? Isso. Vamos ver. Calma que já vamos explicar melhor para vocês. Estão curiosos? Vamos lá para a nossa querida aulinha de hoje. O artigo é uma classe gramatical que se flexiona em número, gênero e grau, tá? E todas essas flexões serão determinadas pelo sujeito que ele acompanha. Por isso, dizemos que o artigo se molda. Legal, né? Tá. Como uma sombra dos nomes que ele acompanha. Exatamente. O artigo ele se molda como uma sombra dos nomes que ele acompanha. Olha só que interessante. Mas o que é um artigo? O que é um artigo? O artigo é uma das classes gramaticais estudadas e definidas pela morfologia. Isso, assim como o verbo, pronome numeral, ele também é estudado pela morfologia. Essa classe de palavra é composta por termos variáveis em gênero e número e serve para determinar os substantivos de modo preciso ou vago. Relembrando aqui sobre a morfologia, mas o que é essa morfologia que tanto aparece aqui nessas aulas? A origem da palavra morfologia é grega, tá? Isso, morp. Significa forma e logia, né? Quer dizer estudo. Portanto, dentro dos estudos gramáticos de português, a morfologia quer dizer na prática. Isso, exatamente, na prática. A parte da língua portuguesa que se dedica a analisar a estrutura, o formato e a classificação das palavras. Muito bom, né? Essas aulas, muito bom. Classificação das palavras. As palavras a gente usa muito no nosso dia a dia para tudo, né? A morfologia em si analisa as palavras de modo isolado e fora do contexto. E por isso atribui uma classificação que pode ser diferente quando as palavras estão dentro de frases. Entendeu? Como o artigo se encaixa dentro da morfologia? É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Aprendendo, cada aulinha aprendendo um pouco mais. Isso é muito importante para o nosso enriquecimento e conhecimento pessoal, profissional, né? Quais são os tipos de artigo? Quanto à classificação, eles podem ser artigos definidos, o, a, os, as. Mas tá, como eu vou identificar isso em frase? Em uma frase. Diquinha de hoje. O menino é legal. Qual é o artigo? O. A moça é inteligente. Artigo a. Os meninos são levados. Podem me dizer onde está o artigo nesta frase? Os meninos são levados. Aqui trata-se dos artigos definidos. Ele é identificado na frase em os. Artigos definidos identificado na frase os meninos são levados seria os. As gatas são caramelo. Aonde está o artigo definido? Em as. E os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Correto? Tá, mas como eu vou identificar isso em uma frase? Vou te dizer agora. Lute como uma garota. Aonde está? Aonde está o artigo indefinido? Na frase uma. Isso. Está em uma, né?
Ele se apaixonou por um qualquer. Onde está o artigo definido? Em um. Ok? Combinações de artigos. Vamos ver agora o que seriam essas combinações de artigos. Além dos artigos definidos e indefinidos, temos também algumas junções e mesclas entre artigos, preposições, que nos dão palavras completamente novas. Conheça a seguir a mais o, aos, a mais os. A mais a, as. A mais a. Certo? No seria em mais o, nos. Em mais os. Ok? E agora mais um exemplo aqui. Pelo. Pelo seria por mais o, pelos. E por mais os, ok? Alguns exemplos, pessoal. Eu não vou dizer todos, né? Mas só para vocês terem uma noção. A partir de uma análise dessas combinações, podemos perceber como se dá a crase. Veja que elas acontecem quando há a junção de uma preposição. A, que vai existir em uma oração por causa da regência de um verbo. Isso. Ou nome que peça um complemento preposicionado e um artigo definido, que seria o a, que antecedem palavras femininas. Quais as funções dos artigos? Isso, a principal função dos artigos é atuar junto aos substantivos que eles acompanham, né? Você lembra de que falamos sobre isso lá atrás, lá no começo da nossa aula. Os artigos vão funcionar como uma espécie de sombras dos substantivos, definindo-os ou indefinindo-os. Tá ok? Pode parecer que não, mas o artigo é uma classe de palavras essencial para a nossa comunicação. Fiquem de olho, tá? Ele ajuda a entendermos melhor os determinados termos e trechos de textos orais ou escritos. Tá vendo a importância do artigo? Exatamente. Facilitando nossa compreensão e contexto. Sem um artigo não tem jeito, né? Pessoal, essa foi mais uma aula, tá? Do nosso estágio híbrido. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E deixem o seu e-mail, curtam, comentem, tá ok? E com isso vamos nos ajudando, aprendendo, estudando. Está sendo maravilhoso, ok? Agradeço a todos e até a próxima.